Nós vimos, irmãos, que os sacrifícios que eram apresentados no tabernáculo terrestre, eles eram insuficientes, eles não podiam prover o perdão, mas eles apontavam para o sacrifício superior, e esse sacrifício superior, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, é que era o responsável, é que era o necessário, é que era o suficiente para prover o perdão. Mas naquele momento, irmãos, naquele momento, junto do tabernáculo, o pecador, ao oferecer o seu sacrifício, ele se sentia purificado, ele era purificado, ele recebia o perdão. Mas ainda, ao apresentar o sangue para o sacerdote e o sacerdote aspergir o sangue, ele fazia com que o pecado ia ser transferido, o pecado era transferido para o tabernáculo. Isso restituía ao pecador a comunhão com Deus e comunhão com a aliança, o cumprimento da aliança. Veja, irmãos, o sacrifício então tinha duas partes. A primeira parte era o sacrifício propriamente dito, o sacrifício, a morte, o derramamento de sangue. Mas havia uma segunda parte que se dava depois do sacrifício, e essa parte, que era feita pelo sacerdote, era a ministração do sangue em favor do pecador. Assim como a obra de Cristo, irmãos, a obra de Cristo para a remissão dos nossos pecados, ela não acaba na cruz. É claro, irmãos, que na cruz o Senhor cumpriu tudo necessário para ser o nosso sacrifício, para ser o sacrifício superior. Mas agora há que ministrar o sangue de Cristo. Há que fazer a segunda parte. E nós vamos ler, irmãos, o texto de Hebreus, nos versos, capítulo 8, nos versos 1 a 6. Lá nós encontramos a ministração de Cristo no santuário celestial. Veja lá, eu já disse para vocês, Hebreus 8, verso 1, é a manchete do livro de Hebreus. Lá diz assim: o ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Temos um sumo sacerdote que se assentou à destra de Deus no céu, à destra da majestade. Está assentado, este sumo sacerdote está assentado à destra de Deus. Veja lá ainda, irmãos, o verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Este sacerdote está no santuário celestial, não no santuário terrestre que foi feito por Moisés e pelo povo hebreu, seguindo o modelo do céu, mas o santuário do céu, feito por Deus o Pai. Continuando, irmãos, diz assim: todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. O autor de Hebreus aqui está falando assim: os sumos sacerdotes que atuavam aqui na terra tinham que oferecer dons e sacrifícios. Quais eram os sacrifícios? Os sacrifícios de animais. Mas este sumo sacerdote que está lá no céu, ele tinha que oferecer, havendo já oferecendo dons segundo a lei, mais ainda, pelo que era necessário que esse também, estou lendo a segunda parte do verso 3, pelo que era necessário que esse também tivesse alguma coisa para oferecer. Aí o verso 4 diz assim: ora, se ele tivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Por que Jesus não seria sacerdote aqui na terra, irmãos? Porque ele não era da linhagem de Arão. Era da linhagem de Arão, que deviam ser os sacerdotes. Jesus não era da linhagem de Arão. Mas veja ainda falando sobre o sacerdócio terrestre. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. O santuário terrestre, irmãos, era uma figura. Ele era uma sombra. E uma sombra, irmãos, não tem nitidez, uma sombra não tem clareza, por melhor que seja. Por melhor que seja o contraste. A sombra não apresenta os detalhes, mas esse santuário era uma sombra
do santuário terrestre. Mas ainda vamos ver. É por isso que Moisés, divinamente inspirado, divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés, então, construiu conforme o modelo que foi mostrado a ele, conforme o modelo que Deus mostrou a ele. Mas veja agora, irmãos, o verso 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Quem é que alcançou esse ministério mais excelente? O Senhor Jesus, irmãos, aquele que ofereceu alguma coisa que ele ofereceu foi o seu sangue. Mais ainda, quanto é mediador de superior aliança que está firmada nas melhores promessas. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, após a sua morte e a sua ressurreição e a sua entronização no céu, quando ele chegou e ficou à destra da majestade, ele passou a ser ministro sumo sacerdote da superior aliança. Melhores promessas. Por quê, irmãos? Por que uma superior aliança? Por que melhores promessas? Porque esta é a concretização do plano de Deus. É a concretização do plano de salvação. É a concretização do evangelho eterno. Vamos comparar, irmãos. A nossa lição compara. E nós vamos aqui repetir as diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, irmãos, os sacrifícios eram sacrifícios de animais. A nova aliança é o sacrifício de Cristo. Conforme Isaías 53, 7. Ele foi moído como um cordeiro, foi levado ao matador, como uma ovelha muda, foi levada ao matador. O tabernáculo da velha aliança, irmãos, é o tabernáculo construído aqui na terra, segundo o modelo, o tabernáculo que eram sombras do tabernáculo celestial. A nova aliança, o tabernáculo, foi edificado por Deus. E é o tabernáculo que se encontra no céu. Os sacerdotes da velha aliança, irmãos, eram seres humanos, falhos, pecadores. Se você olhar lá em Levítico, você vai ver até tinha ofertas pelo pecado dos sacerdotes. Portanto, os sacerdotes eram pecadores. Mas o nosso sacerdote, irmãos, o nosso sumo sacerdote da nova aliança é o Senhor Jesus Cristo. E que ministra no santuário celestial. Ministra a nosso favor no santuário celestial. Quero concluir, irmãos, com o texto de Hebreus, capítulo 2, verso 3. Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por todos que ouviram? Como, irmãos, nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa salvação? Como escapar, irmãos, se nós negligenciarmos a atuação de nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal? Eu quero muito, irmãos, me apoiar no sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, para que eu possa ser justificado, para que eu possa ser salvo. O Senhor Jesus providenciou todas as coisas. O Senhor Jesus é o sacrifício. O sangue do Senhor Jesus é o sangue do sacrifício. E o Senhor Jesus, além de sacrifício, tornou-se o nosso sacerdote, o nosso mediador. Como acabamos de ler no verso 3 de Hebreus 2. Como é que eu vou escapar se eu deixar para lá tamanha salvação? Como que eu vou escapar se eu negligenciar essa salvação? E Deus me abençoe a cada um de nós, para que a gente possa assumir essa salvação, para que a gente possa se utilizar dessa salvação, que a gente possa se utilizar do sumo sacerdote que está no céu, oficiando em nosso favor, intercedendo em nosso favor, apresentando o seu sangue
para interceder em nosso favor.